Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Teixeira e estou aqui de volta à cobertura do Hotel Metropolitan para mais um Futebol Cajuína. Eu, Severino Filho, o João e dois grandes nomes do nosso esporte. O professor Juracy Agemiro, criança ainda, ajudou na construção do Albertão. E o grande goleiro Toinho, o maior goleiro da história do futebol piauiense. Hoje o papo tá imperdível, confiram. Bom, iniciando aqui mais um Futebol Cajuína, eu e meu amigo Severino Filho Buim. Buim, como sempre, bem-vindo. Vou dar as honras a você aí de começar perguntando aí para os nossos queridos convidados especiais de hoje. Que privilégio, viu? Dois, né? Primeiro, me colocar aqui ao lado do professor Juracy, grande conhecedor do futebol piauiense, goleiro Toinho, um dos maiores ídolos deste futebol em todos os tempos, né? E iniciar o bate-papo, né? Exatamente, as honras são tá suas. Certo. Eu vou começar pelo Toinho. Toinho, você foi garoto ali jogando na Pissarra, jogando ali na Zona Norte também, na Praça do Marquês. Você pensou algum dia esse sonho de chegar a ser campeão brasileiro pelo São Paulo, ou isso era coisa que você não imaginava que pudesse acontecer? É muito difícil porque você, quando criança, você não tem esse tipo de ideia do que é a sequência da tua vida, o segmento da tua vida, entende? Eu nasci aqui, conforme você falou, eu nasci ali na Pissarra, ali perto da igreja ali, de lá fui morar... Né? A Capelinha de Palha. A Capelinha de Palha. Isso. Nasci ali, dali eu fui morar lá no Por Enquanto, ali, o Cabral, por ali. Daí eu fui lá para a Vila Operária, né, para o Marquês, ali do lado do Marquês. E ali foi onde eu comecei a jogar. Em frente ao Marquês tinha um campo, eu chegava para jogar, metido a zagueiro, os caras falavam, não tem vaga para ti aqui. Não era goleiro ainda? Não era goleiro, não, era zagueiro. Ah. E eu chegava para bater aquela peladinha às 5 horas da tarde, né, depois da aula, né? Um tijolo aqui, outro tijolo ali, a trave eram 2 tijolos. E os caras, não tem vaga para ti aqui não, só tem vaga no gol. Eu falava, no gol não vou não. Não ia não, eu ficava sentado lá atrás. Quando o goleiro tomava 2 ou 3 gols, como é que é, nego velho? Tu vai ou não vai? Eu falei, agora eu vou. Aí me tornei goleiro, mas no segmento ainda bem que você tomou gosto. A coisa foi completamente diferente, porque eu ainda quebrei o braço. E quando voltei jogando no gol, porque aí o cara, numa situação dessa, uma inversão dessa de posição, o cara volta com medo, né? Sim. Quer dizer, aí no meu primeiro jogo como profissional, eu quebrei o braço e não tive como. Já tinha tido problema lá atrás e depois eu tive esse problema como profissional. Tinha que ser goleiro mesmo, né? Tinha que ser goleiro. Juracy, você viu o Toinho jogando ali no começo da carreira do Toinho. Qual é a melhor lembrança que você tem do Toinho? São muitas lembranças, que eu acompanhei aqui para o campeonato de 73, principalmente o chamado Nacional, né? Campeonato Nacional na época. Grandes jogos, lembro daquele Tiradentes e Ceará, sim, 1-1, e com o gol do Paraná empatando, né? Que o Tiradentes sofreu o primeiro gol, Toninho, e você estava, como se diz, ajeitando a barreira daquele pau da trave, assim, a trave era da redenção, a trave da redenção. O gol da redenção, E aí o Toinho ajeitando a barreira e o cara pegou de surpresa. Foi é lance o nome dele? Foi o Vitor, né? Vitor, acho que foi o Vitor, jogador de Ceará. Pegou de surpresa. E a premissa do batedor, né? Ele pode bater a qualquer momento. Na realidade geralmente o juiz mostra o apito, só depois do apito. Depois do apito. Agora o cara às vezes é esperto, né? Percebeu que o Toinho estava ainda ajeitando a barreira. Interessante que o time de Tiradentes não aceitou, né? Ficou aquela empurra e a torcida também não aceitava. Mas o juiz apontou para o centro, marcou o gol. Agora, interessante, a gente tem muita história para contar sobre essa época do Tiradentes. O Toinho estava lá dentro do campo, o Juracy na arquibancada. Mas tem um detalhe, o Juracy, não sei se ele lembra dessa história, eu já ouvi falar, que ele ajudou a construir o Albertão. Mas era criança. Que história é essa, Juracy? Tu era criança e ajudou a construir o Albertão. Que história é essa? Buim, eu tinha meus 10 anos de idade e um cunhado meu, casado com minha irmã mais velha, ele era motorista da construtora Penta, que foram as duas construtoras, a Penta e a Lorival Salles Parente, que construíram o Albertão.
E, lógico, foi no período de férias, janeiro, fevereiro, que naquela época as aulas só começavam em março. Tá? Eram 3 meses direto. Então, ele me levava no caminhão, né, que transportava todo o material, e ele me levava para acompanhar. E aí, quando chegava lá, encontrava muita gente, só olhando de braço cruzado, aquele gigante, né, se levantando. Que não sai da minha cabeça aquilo ali. Então, uma das construtoras, elas recrutaram crianças dessa minha idade na época, 11 anos, para juntar prego. Olha só. Esses pregos era que formava aqueles caixões para concretar. Concreto, aqueles tapumes vermelhados, a madeira vermelha. Tá? Então ficava um cenário bonito. E aí a gente fazia um caixotezinho, parecia caixote Muito prego se desperdiçava, né? Para não correr o desperdício. Tá? Aí as criançadas em torno do estádio procurando prego. E desamassava, tá certo? Cada um tinha o seu martelozinho, desamassava o prego. Tá bom? E eu encontrava muito, era prego bom, que não tinha nem alterado. Caía lá de cima, a gente ficava acompanhando. Lá vem um brilhando. Você não tinha o trabalho de desamassar? Às vezes, da grande maioria, era só juntando prego, caibral, aqueles pregos bem resistentes, grossos. E aí a gente tinha um caixote. E aí a gente vendia no quilo para a própria construtora. Né? Então juntava a semana toda juntando. Outros tempos, E no sábado... Tá? Fazia aquela fileira de criança, todo mundo conversando ali. Eu era muito tímido, né? Não tinha aquelas brincadeiras, ficava reservado. E a gente juntava aquele dinheirinho. Olha aí, Buim, ele sofreu mais do que o Toninho no Albertão. Toninho. E acompanhei realmente assim essa construção. E você estava no jogo da abertura do Albertão, né? Tava. Como é que foi para vocês essa experiência daquele terrível acidente? Veja bem, na época eu não tinha, sabe, aquela noção do que era uma situação adversa, entendeu? Eu não tinha essa noção. Quer dizer, que hoje eu falaria para que não desse seguimento ao jogo. Sim. Não desse seguimento porque houve coisas que, sabe, aquela queda dentro do fosso das pessoas, aquilo ali foi traumatizante para a gente. Mas eu estava na empolgação de um campeonato brasileiro, enfrentando a equipe do Fluminense, que é do quilate do Fluminense, que o Fluminense era classe A, né? Tinha sido campeão carioca. Já tinha Rivelino. Não, veio o Marco Antônio. Marco Antônio, campeão tinha Marco Antônio, 70, eu acho que tinha... Dionísio, Carlos Alberto Pintinho, né? Galhardo, Manfrini, tinha sido artilheiro do Campeonato Carioca. Esses clubes lá que na época a gente jogou, já era potência, todos eles eram potência. Então, eu nem, sabe, me atinei para a situação que estava ocorrendo naquele momento, sabe? E a gravidade você não entendeu também? Não entendi, porque teve gente que... Eles falam que foram 7 óbitos, né? Na época, né? Na época, mas... Divulgaram 8, só 8, né? Deve ter sido muito mais. Mas teve mais, porque aquela grade... Foi tão grave assim? Foi. Aquela grade, o pessoal fazia isso aqui, aquela queda lá de cima, fazia isso aqui, assim, as cabeças caindo assim. No fosso. Caindo no fosso, uns 3 metros de altura, né? 3 metros de altura. E aquela grade de proteção aqui, quando ela tem aquele ferro aqui, quando o pessoal bateu, ela caiu e virou para cima, assim, teve gente que... Entendeu? As pontas ficou pontiaguda para cima. E aquilo ali foi um troço que me marcou muito. Eu fui pegar uma moça, a moça virou assim, rapaz, mas aí... Vamos continuar. Eu falei, eu não entendia nada. E o detalhe, Tonho, essa questão do continuar do jogo, Juraci, certa ocasião eu conversava, já bem depois, já uns 20, 30 anos depois da inauguração do estádio, conversava com o árbitro Sebastião Rufino, aqui em Teresina. E ele disse para mim, aí eu falei sobre esse episódio, e até comentei para ele, naquela época, se fosse nos dias, quando a gente conversava, eu digo, se fosse no dia de hoje, talvez você tivesse até a obrigação de paralisar. Interromper o jogo. Com certeza. Ele disse, certamente. Agora, naquele episódio, naquele dia, o que eu pensei? Teríamos um jogo 3 dias depois. Se eu suspendesse aquele jogo, certamente não ia ter o jogo da quarta-feira com o Cruzeiro. Então, eu pensei 2, 3 vezes para tomar a decisão que terminei tomando e acho que, no final das contas, terminou sendo, para a época, o mais recomendável. O Alberto Silva comenta, numa das entrevistas dele, que consultou o próprio João Avelange, né? Se poderia continuar. O João Avelange continua.
E o catador de prego estava lá no Albertão? Sim. E o que é que tu lembra dessa cena? Para entrar foi com dificuldade, viu? Porque a quantidade de pessoas que estavam dentro do Albertão, acho que 29 mil pessoas. Né? Eram 29 mil na época. Para a capacidade da época, lotado. Você tem ideia, só era a arquibancada geral, né? E o outro lado das cadeiras. Não tinha as etapas por trás da trave, era um barro vermelho. Né? E mesmo assim eu consegui. Tá? Consegui, andava com pessoas vizinhas. Né? Um irmão meu, como se diz assim, de criação, não biológico, né? Falado. Ele estava dentro do estádio, eu andava com ele, me perdi, não conseguia entrar. No tumulto, né? Para ver o jogo do início, eu fiquei fora. Né? Fiquei fora. E veja bem, quando ele entrou, ele sentou assim, João, olha, metendo as duas pernas no gradeado para ficar vendo assim o jogo. E foi exatamente onde ele caiu. Que foi em cima do placar, né? Quando o pessoal veio descendo, correndo aquela coisa, ele estava aqui. Quando ele olhou para trás, ele ainda hoje vive quando essa história o Buim conhece. Não deu tempo ele tirar as pernas, não deu. Ficou com sequelas, né? Quebrou as duas pernas, quebrou a bacia e quebrou os dois braços. Meu Deus. Tá certo? Então, como se diz, eu não estava com ele. Deus te ajudou. No início. Então, Deus ajudou para eu ficar lá fora. E o que é que acontece? Muita gente saiu, tá? E o público, por incrível que pareça, praticamente não alterou, porque todo mundo que estava fora, entrou. O Alberto Silva mandou liberar os portões. Né? E aí o pessoal entrou, e foi quando eu entrei, e fiquei exatamente naqueles barros vermelhos ali por trás da trave. Aí eu quero registrar aqui um detalhe que a gente vê, assim, o jogo ficou morno, Toninho, depois que reiniciou. Por isso que parece foi 0-0 toque também, de né? bola, Ficou aquela coisa... de um para o outro, sensibilizado, tá? Estavam os jogadores, né? Ali foi um trauma para todo mundo, o nosso estádio, no seu nascimento, teve uma fatalidade terrível, né? Um detalhe, e o povo de futebol é muito cheio de superstição. Não sei como é que não se criou superstição com o Albertão. No né? segmento. Um detalhe interessante, que são registros interessantes. Esta grade... Essa é a ideia do programa, é contar a história. Esta grade, Toninho, ela era contínua. Ela saía de um ponto a outro, como se fosse aqui, olha, ela saía de um ponto a outro. Era uma grade só. Era uma grade só. Então, o Alberto Silva, como engenheiro, ele percebeu este erro. A grade contínua. Então, quando ela abalou aqui, ela saiu o efeito dominó, né? Derrubando aqui todo mundo. Né? Depois, imediatamente, ele fez assim, de 1 metro, separando. Ele é toda separada. Vários gradis. Com já prevenção, né? Se ocorrer algo do tipo. E aí, o mais absurdo foi 3 dias depois, outro jogo, né? Aí já... Foi tudo tranquilo. Mas já tinham consertado a grade? Já. Não, consertado não, porque o Alberto Silva, inclusive, precisou de uma rampa, né, para ele passar. Porque o Alberto Silva, o que ele fez? Foi assistir o jogo. Familiares e gente do staff ali do governo para assistir o jogo sentado exatamente no local onde houve a tragédia, para mostrar para o público que não houve problema nenhum. Que eu me lembro que o Alberto Silva dos jornais... Tinha segurança, né? Jornais que já tinha televisão, TV Clube, tá? Como existe hoje o Piauí TV, ele ia para esses jornais, tá, convocar o público. Eu vou estar na geral, aonde aconteceu o episódio. E assistir ao primeiro tempo lá, com o torcedor. O jogo do segundo jogo. Para que não ficasse nenhum trauma, né? Exatamente, pronto. Para dar garantia e segurança, né, que estava lá. Esse detalhe, o doutor Alberto, ele me disse certa vez... Uma das obras mais icônicas dele é o estádio Albertão, né? Ele me disse certa vez que eu perguntei a ideia de inaugurar o estádio com um gol de pênalti, né? E ele disse, olha, depois da solenidade, a gente se dirigiu para o centro do gramado, né? E eu, com a bola, eu fiquei pensando, até chegar lá no centro do gramado, pensando que... Aliás, a bola estava lá no centro, né? Pensando o que eu podia fazer de diferente. Porque toda inauguração é um pontapé inicial, né? Aí ele disse quando já chegou pertinho da bola, ele lembrou, vou bater um pênalti. Aí ele pegou a bola botou debaixo do braço e foi ali para a trave que dá para a Avenida Gil Martins. Mas bateu o pênalti em você, Toninho? Não tinha goleiro não. Senão não era gol, né, Toninho? Não tinha goleiro, não. Ele deu uma de Beline, né? O Alberto Silva. E Toninho, e entre vocês, os jogadores, como é que foi o clima para jogar 3 dias depois? Muito forte o trauma, muito forte, sabe? A gente conversava sobre isso aí, mas na partida seguinte a gente falava, vamos esquecer aquilo lá, porque nós vamos pegar o Cruzeiro.
Fortíssimo. Fortíssimo. O Cruzeiro era... Quer dizer, sempre foi uma potência, mas naquela época ele tinha Diceu Lopes, Raul, Perfum. Tonho, você lembra o primeiro gol do Diceu Lopes, que foi o primeiro gol no estádio, porque o Cruzeiro fez 1-0 e o Joel empatou. O gol do Diceu Lopes foi em qual trave? Na trave lá da Redenção. Da Redenção. Da Redenção, né? Ele estava de costa para mim. Sim. Quando eu vi, espantou, ela estava entrando ali. Eu saltei, mas não teve mais jeito. Sim. Entendeu? Quer dizer, você pega uns caras com a inteligência de um Falcão, uma inteligência... Nós pegamos Falcão também na sequência. Inteligência de Falcão, de um Rivelino, de um Dicá, sabe? Esses caras, de um Zico, de um Roberto Dinamite. Quando você pensa, ele já executou. A rapidez de raciocínio desses caras era... sabe? E o detalhe importante, João, para a gente ilustrar a capacidade que o Toninho tinha, e o time do Tiradentes, a qualidade do time do Tiradentes, é que o Toninho, neste Campeonato Brasileiro, ele ficou 630 minutos sem sofrer gols, jogando contra Corinthians, Botafogo, América, que era uma potência no Rio de Janeiro na época, jogando contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Nós fomos sofrer gol lá em Santa Catarina. Exatamente. Gol do Nélio, que era nosso aqui. Exatamente, gol do A Nélio. lei do ex. Lei do ex. Já tinha lei do ex. Era o Figueirense, né? Contra o Figueirense. 1-0 Figueirense lá. E ele tinha vindo do Corinthians para cá, daqui Uma foi para o quarta-feira Figueirense. à noite, a gente no radinho ABC aqui, ouvindo o jogo. Então o Toninho passou 600, você imagina, Série A do Campeonato Brasileiro, jogando contra jogadores de seleção brasileira, de grandes Tiradentes fez 630 história, né? minutos. E a propósito, Toninho, Buim, o Tiradentes, ele conseguia, porque a época fazia, como hoje acontece, a seleção da rodada. Ele conseguia botar 6 jogadores, né, na seleção. E teve uma semana, aquele concurso Bola de Prata da revista Placar, teve uma semana que do goleiro ao ponta esquerda, só não era o primeiro colocado do Tiradentes, só não era o lateral esquerdo e o ponta esquerda, porque era primeiro lugar goleiro Toninho, lateral direito Marinho. era o Marinho, aí os 2 zagueiros, Ivan Limeira e o Murilo. E o lateral esquerdo não era o primeiro lugar, era Luiz Florencio do Nacional. Aí o meio campo, primeiro lugar da Bola de Prata, Gerson e Joel. E em cima, Caio Cambalhota na frente. Quer dizer, já deu 7 o Tiradentes era primeiro lugar do concurso da Bola de Prata da revista Placar. Impressionante, né? E num desses jogos aqui... Tem estado nesse nível, né? Exatamente. E num desses jogos aqui, eu vou mostrar para vocês, a câmera vai estar focando. Olha como é que ficou no meu dedo. É um chute do Rivelino. Toninho, eu já ia comentar que você... Olha como é que ficou. Entendeu? Houve um rompimento desse tendão. E quando eu cheguei, que eu fui para os outros clubes aqui, o pessoal falando para mim, meu goleiro, vamos por uma questão de estética, nós vamos fazer assim para poder voltar. Eu falei, rapaz, eu sou goleiro, eu não sou manequim, não. Tem negócio de estética comigo. Deixa eu ver se eu... No jogo mesmo... Mas, Buim, eu ia fazer um comentário agora, que eu, no Rio, pelo Museu da Pelada, eu estive com o Manga. A mão do Manga era completamente torta, todos os dedos, cada um para uma direção. Eu ia olhando aqui para a mão do Toninho, eu falei, só vi um. Todos eles. Se me permite. Mas você jogava de luva, né? Aquela luva tinha biscoito, naquela época tinha biscoito. Era um biscoitinho assim, sabe? Hoje a luva é... Esse jogo do Corinthians, 1-0 para o Tiradentes, foi o retorno do Caio Cambalhota. Foi. E ele fez um gol no primeiro tempo, que foi anulado, impedimento, e depois ele fez aos 41 do segundo tempo o gol da vitória. E a trave era da Norte, Gil Martins. O gol foi na trave que dá para a Avenida Gil Martins. O cima cruzou, ele cabeceou igual cabeceou no chão. Ele era bom na cabeceou no chão, o goleiro foi no chão e a bola... Rapaz, aí ele veio dando cambalhota no sentido ali da arquibancada do placar. O bandeirinha normalmente era assim, do Piauí, só vinha o arco central. Só o arco. Eu não lembro exatamente qual foi o bandeirinha, que saiu de lá para poder evitar que ele caísse no fosso. Ele ia caindo no fosso, nas cambalhotas. Mas, gente, olha, memória. A conversa aqui está muito boa, a gente vai ter que parar para o primeiro bloco. Eu vou fazer o seguinte, Buim, eu vou lhe dar a honra de fazer a pergunta para um dos dois para responder na nossa volta do comercial. Faça a pergunta. Professor Juracy vai me responder por que surgiu esse entusiasmo do governador Alberto Silva para dar uma alavancada no futebol piauiense.
por que isso aconteceu, qual a origem disso. Só depois do comercial, Juraci. A gente já volta, gente. Bem, estamos de volta com Futebol Cajuína e antes do intervalo o Buim fez uma pergunta para o professor Juraci. Repita a pergunta aí, Buim, para ele responder para a gente. Qual foi o motivo que levou Alberto Silva a se entusiasmar para dar essa alavancada no futebol do Piauí, no próprio estado do Piauí, Juraci? Eu digo assim, Buim, não sei se você vai concordar comigo, que o Albertão, ele é fruto daquele movimento, Revolução em 64. Quando o regime assumiu, que na sequência, eu vou pular logo lá para o momento do Médici, né? Gasta do Médici. E o Médici chegou para os políticos do Ceará, que é a época governado pelo Virgílio Távora, que era 63 a 66. Na sequência foi o Plácido Castelo, que inclusive o estádio Castelão é do Plácido Castelo. E contemporâneo ao próprio Alberto Silva era o César Carlos, né? Que era da Sudenha, né? Antes de ser governador. O presidente chegou por Virgílio Távora, pela relação que tinha, né? Ele pertencia ao grupo. Ele disse, rapaz, só o Piauí está dessa maneira, só o Piauí está assim. Me indica aí uma pessoa, rapaz, que possa dar uma sacudida nesse estado. Graças a Deus indicaram Alberto Silva. Virgílio Távora, depois você me dá um tempo, eu vou pensar, e depois ligou para ele, né? Se encontrar, para eu ter uma pessoa. Alberto Tavares Silva. E foi o Alberto Silva, ele investiu no futebol. A febre dos anos 70, Brasil campeão, olha só, né? Em 1972 veio o Sesc Centenário também, que foi uma coisa que mexeu com a questão civil, me lembro até da música. Marco extraordinário, Sesc Centenário da Independência, potência de... E aí o Alberto Silva embarcou nessa... Ele ficou incomodado, na realidade o Alberto Silva ficou incomodado quando a CBD, que é a CBF de hoje, né, criou o campeonato nacional, que é o campeonato brasileiro, e o Piauí não tinha nenhum representante. O próprio João Avelange, quando ele pediu, rapaz, o que é que falta para o Piauí pertencer ou participar desse campeonato? Um estádio, vocês não têm? E aí fizeram o Albertão. E aí permitiu nascer para o futebol, não só piauiense, mas para o futebol nacional. O grande Toninho aqui com o Cima. Com Toninho, e a ida para Recife, Toninho, ela foi o que faltava para você decolar, né? Alavancar na situação. Rapaz... Antes de você responder ele, complementando, foi fácil para você sair daqui do Piauí e para Recife? Não. Antes, você continua. Eu estava até comentando com o professor Gerson, antes de nós entrarmos aqui para gravar, eu estava comentando com ele que o pessoal do Flamengo veio para me contratar. E o coronel falou, eu vendo para todo mundo, menos para esse Flamengo aí. Entendeu? Foi aí onde eu fui, através de uma permuta, na época não era essa palavra que eles usavam. Eles vieram aqui, o esporte veio aqui para contratar, devido o Tiradentes ter feito aquela belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, nacional, na época era nacional. Chamou a atenção, né? Chamou a atenção das equipes, mas só que o esporte veio aqui, não veio atrás de mim. O esporte veio atrás do Assis Paraíba, na sequência que ele levou o Milton. Então ele chegou aí e o coronel falou, só leva o meia se levar o goleiro. Aí te botou no rolo. Não, aí só leva se eu fosse, se ele me levasse, senão não levava o Assis, porque o Assis era... O Assis tinha aparecido, foi na seleção brasileira, se não me falha na época. Ele foi convocado para um jogo festivo, né? Um jogo festivo, Então o Assis era o bambambam. E para minha felicidade, o esporte tá bom, eu vou levar o goleiro. Só que quando eu cheguei lá, para assinar o contrato, o dirigente, eu pedi uma importância X, o dirigente falou para mim assim, falou, nós vamos te dar tanto, se tu quiser tu aceita, se não quiser tu pode voltar que ninguém for atrás de ti lá não. Sério? Nós temos 4 goleiros lá, você é o 5º. Ninguém sabe nem se você não vai nem ficar no banco, então você imagina como é que é a tua situação lá. Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita. Eu tinha pedido uma importância X, ele falou, é essa aqui, quer, se não quiser pode voltar. Eu falei, tudo bem. Minha família não tem condições, eu vou aceitar, mas um dia o senhor me paga. Aí, na sequência,
Isso foi, eu não lembro quando eu fui para lá, se foi em janeiro ou foi em fevereiro. Eu sei que 2 meses depois, 1 mês e meio depois, eu era o titular. Já era titular. Já. Aí não saí mais, né? Não saí mais. Era o Duque, o treinador. Então, e o fato de tu ser do Piauí, tinha alguma brincadeira, algum preconceito do pessoal? Não, né? Não tinha por Mas ser do Piauí. tem demais, tinha demais. Nossa Senhora. Sofria demais. Teve um que eu tive que partir para cima. Sério? Sério. As pessoas pensam só, sabe, só o externo. Mas o interno, você sofre. Lá no São Paulo, quando eu cheguei lá, depois aqui no segmento, nós vamos comentar isso aí, mas eu vou comentar já pela pergunta que você me fez. O cara chegou para mim lá, um atleta lá, e começou, eu sentado aqui, começou a falar, aquele Piauí é uma desgraça, não tem nada. E eu olhando para ali, os caras lá, Muricy, Terto, Serginho Chulapa falou para o cara, rapaz, tu não mexe com esse baiano aí, esse gringo é doido, esse gringo não mede não, sai fora. E ele falou, aquele Piauí não tem nada, aquela desgraça, só tem calor. Aí chegou aqui ó, com a barriga cheia de bicho comigo, e eu olhando para ele assim, rapaz, para de falar comigo, vai falar com o outro lá. Ele falou, não, é contigo mesmo, cara. Não deu outra, né? Ele falou, aquele... Lá o urubu voa com a asa, a outra para se abanar naquela desgraça. Essa era uma piada antiga mesmo. Aí eu parti para cima dele. Aí os caras, na época eu andava armado, né? E fui para cima dele. Aí, isso no vestiário. Dentro do vestiário. Aí foi que os caras seguraram e falaram, te avisei para tu não mexer com o baiano, que o baiano não bate bem. A turma do deixadiço entrou. Né? Mas em outras situações, principalmente que o negócio, quando eu fui para o Paraná, principalmente o negócio de racismo, mas eu nunca liguei para isso, não. Você foi expulso uma vez num jogo contra o Santa Cruz. Como é que foi essa onda? Parece que era o Nunes, o atacante do Santa Cruz. Como é que foi isso? O artilheiro das decisões? Era, véspera do jogo, Esporte e Santa Cruz. A decisão seria no próximo domingo. Ele cuspiu na minha cara, eu colei a cara dele. E o Nunes era grande, não era? Não tinha esse negócio não, eu não tinha medo não. Eu era magrinho, né? Aqui os caras aqui do Piauí, na época que eu comecei no Piauí aqui, Manelzinho, Nonato Leite, Pila, aqueles caras tudo já, sabe? O próprio Batista, aonde eu me espelhei muito, foi nesse Batista, devido àquela volúpia dele para agredir a bola. Eu falo para os caras, gente, eu tive um cara que eu me espelhei nele. Os caras me chamavam de grade de pau, tamanho a minha magreza. É verdade que no River, quando você estava lá no começo, né? Antes de você surgir no Piauí, no River você esteve por lá e disseram que não dava para ficar porque você era muito magro, é verdade? É verdade. Eu participei... Te rejeitaram por causa disso? Me rejeitaram. Eu disputei pela seleção de Pedro II. Eu jogava em Altos. Intermunicipal. Sim. Por sinal, Intermunicipal teve grandes nível, sabe? Revelou muitos craques. O Cima foi um desses. Cima jogou pela seleção de Barras. Entendeu? E eu pela seleção de Pedro II. Entende? Fomos vice-campeões. E quando eu vim de lá, eu fui treinado, porque eu era riverino, sabe? Devido ao Caxambu, goleiro do River. Então, naquelas peladas, eu falava, defendeu o Caxambu, coisa e tal, tudo bem. Aí fui para o Rio. Cheguei lá e falei, não, não tem condições de jogar aqui não, tu é muito magro. Não vai aguentar uma bolada não. Aí eu desanimei. Aí caí no Piauí. Graças a Deus, Deus me ajudou. O seu Aerto, doutor Alfredo Nunes. Depois veio o dono da Babylândia, o Fernandes. O Aerto, né? Aerto Coelho, o seu Reinaldo. Entendeu? E esse pessoal foi que me deram aquela, sabe? Mas a maior alavancada, quem me deu mesmo, eu tive duas pessoas lá no Piauí na época. Eu peguei seu Nonato, finado Nonato Major, e o Enio Silva. Os dois técnicos. E um dos principais chama-se Mormaço. Mormaço, né? Esse que me orientava, conversava comigo, até Deus o tem em bom lugar, todos esses que eu citei o nome, esse que me alavancou para a situação. E quando alguém veio atrás de mim, o Sampaio Corrêa, ele falou, não veio atrás de mim, veio atrás do outro goleiro, na casa era o Zé Baio, e falou assim, pega o outro, o magrinho que tem lá, que é melhor do que o que está lá, que era o Wilson, cabeça de cobra. Sim. E o Cartilho te ensinou alguma coisa? Nossa, o Cartilho foi campeão do mundo, né? Em 58, 62 e foi seu treinador. Sem comentário, aquele foi um pai para mim. As saídas de gols que eu aprendi, aprendi com ele, isso valeu para
para a vida toda. E goleiro brasileiro sempre foi cobrado saída Pela de gol. saída de gol. Mas ele, e lá no Maracanã, quando eu fui jogar pelo Bangu, a que predominava era a minha saída de gol. Porque o Castilho ficava lá no Tiradentes, assim como ficava com o Cima batendo pênalti. Ele tinha 1,90 m, cara grandão, sabe? E ele ficava jogando a bola para mim sair. Como eu tenho um braço longo, eu tinha facilidade, ficava me treinando todo dia. Mas você era um goleiro ágil mesmo, eu lembro. E tinha essa saída, Toninho, tinha essa saída, como você está dizendo aí, e tinha aquela de sair ocupando a grande área, procurando atacantes para lançar. Isso também, eu aprendi com ele. Inclusive as pessoas aqui, teve cronistas aqui, que me chamavam de responsável, porque eu fazia assim, mas o treinador está me ensinando. E quando eu fui para o esporte, o Castilho não gostou. Falou, não, eu queria que você fosse para o meu lugar no Fluminense. E quando eu saí do esporte que fui para o São Paulo, eu falei, agora eu estou tranquilo que você veio para um tricolor também. Tricolor. Toninho, como é que tu nunca pensou quando parou em treinar goleiros, essa coisa toda? Não, eu treinei goleiro. Treinou? Eu parei lá no Atlético Paranaense. Um dia eu fui jogar lá contra o Vasco, lá no campo do Vasco, eu tomei 2 gols, 3 gols. São Januário. Quando eu cheguei lá em Santos, depois do jogo, acho que nós perdemos para o Santos também. Eu cheguei lá e falei, a partir de hoje eu não jogo mais. Aí fiquei trabalhando o então presidente na época, o Zé Carlos Farinhaque. Eu tinha sido campeão em 90 pelo Atlético Paranaense. Era eu, Marola, se não me falha a memória. E eu falei, parei. Aí ele falou, você vai ficar trabalhando aqui, vai ficar treinando goleiro e auxiliar técnico. Aí fiquei treinando goleiro, olha como é que são as coincidências de vida. Fiquei treinando os goleiros lá, fiquei de 90 até 96. Quando o Leão, que o Atlético subiu, com o Oséias, que eu ficava treinando o Oséias, cabeceio, ficava treinando ele, e o Paulo Rink. Paulo Rink, é. E o Flávio era o goleiro, eu falei, Flávio, tu vai ficar aí que vai treinar, que é bom pra ti. Tu treinou o Flávio Pantera? Flávio, lá de Maceió. De Maceió. Entendeu? Ele foi campeão brasileiro em 2001 pelo Atlético. Fui eu que mandei trazer ele de Maceió. Foi? Foi. Eu que mandei trazer ele. E, ó, pra você ter uma ideia, um dirigente do Atlético, na época que eu levei, falava, Toninho, deixa eu te falar um negócio aqui. Os 3 únicos negros que deram certo aqui foi você, Jair e Manga. Vai trazer mais um? Eu falei, vou, o cara é bom, não importa a cor. Entendeu? Sendo bom, né? E o cara foi o titular, passou a ser o titular. Mas aqui no Piauí você nunca treinou goleiro aqui, não? Eu treinei aqui no Piauí. Treinei goleiro, não, eu treinei clube, né? Eu treinei o Piauí. Não, sim, mas eu tô falando, você não fez nenhum discípulo aqui, não, né? Não deixou herdeiro, não. Não deixou o herdeiro, não. Tinha um, meu filho. Zezé. Zezé também, Zezé é meu irmão, né? Meu irmão adotivo, jogou né? no gol. Jogou também. Parecia muito comigo. Mas meu filho, eu falei, vai estudar. Meus 2 filhos queriam ser goleiro. Aí tu mandou para um estuda, inclusive, é aluno do professor Gerson. Sim. Entendeu? E eu falei, vai estudar. Porque um dia meu filho lá em São Paulo chegou, pai, o que você achou da minha atuação? Eu falei, muito boa. Como é que você está no inglês, filho? Tá bem? Tô. Como é que você está na escola? Tô bem. Na computação também. Você dá aula para negócio de capoeira? Tudo bem. Então, tu vai estudar, vai praticar tudo isso aí, porque amanhã, depois, lá na frente, tu vai precisar. Pô, pai, você me dá uma pancada dessa, eu vou te dar uma pancada quando? Tu não estudou e não jogou? Vai fazer o quê? Hoje, graças a Deus, esse de lá de Recife, que eu tenho outro, é daqui. Aí, hoje, ele mora em Portugal, aí fala para mim, pô, rapaz, e é formado também, sabe? Aí fala para mim assim, pô, rapaz, hoje eu preciso falar inglês aqui. Eu falo, há 26 anos atrás eu te falei isso aí, ó. Hoje tu precisa falar inglês. Tá vendo? Você está vendo? É formado. O outro aqui faz jornalismo, inclusive, conforme eu falei, é aluno do professor, também era goleiro. Aí começou, filho, vai estudar. Diferenciado. E eu tenho uma escolinha aqui, uma escolinha lá no Bariri, que eu vou falar a respeito desse negócio de estudo, isso é para o professor, que é professor de universidade. E eu tenho alunos na minha escolinha que a prioridade é o estudo. O futebol é o segmento que vai te dar uma condição para você, amanhã ou depois, ter uma ajuda. E aí, a carreira é curta. A carreira é curta. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, filho. Hoje eu tenho um menino formado em Direito, que trabalharam comigo na escolinha lá no Bariri. Tem eu, tem o Fausto, que é o pai da Júlia Beatriz. Sim. Tem filho do Matintim. Filho do Matintim, que foi jogador também. Uhum. Não sei se você chegou a acompanhar. De nome. Chegou a acompanhar. O professor Gerson sabe que ele é dessa época aí do Matintim. Os 2 filhos do Matintim, o Gibi também, e o filho do Fausto, que é o preparador físico.
E nessa aí eu levei a Júlia Beatriz. A Júlia Beatriz foi para a Seleção Brasileira, treinava comigo no Bariri, treinava comigo lá no Tiradentes, foi para a Seleção Brasileira com 17 anos. Que legal. Entendeu? Agora, o Buim, tu sabia que eu, em 77, eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos, se tivesse. Era isso aí. O Toim estava me contando que ele é o que aparece ali pulando em cima, comemorando o título do São Paulo em 77. Toninho Contra o Atlético Que foi um dos primeiros jogos assim de brasileiro final que foi transmitido, que eu lembro. exatamente. Que eu lembro. Porque naquela época não havia essa transmissão todo dia, não. Então, Não, hoje o dia era inteiro raro. tem futebol. Naquela época se transmitiam jogos Se decisivos. escolhia os jogos, parece. exatamente. Tanto que a gente queria acompanhar vocês quando saiu aqui do Tinha Piauí, dificuldade. a gente tinha muita dificuldade de acompanhar a carreira de vocês, saber. E o Toninho é o primeiro atleta piauiense a conquistar o título de campeão brasileiro. Depois Vieram tivemos o outros, Thiago, que foi campeão Thiago, Atlético, pelo Atlético, e tal. Mas o Toninho foi o primeiro piauiense a ter o título de campeão brasileiro. E quando ele chegou no São Paulo, o Toninho tinha uma qualidade tão especial na visão do técnico Rubens Minelli, que ele decidiu que era um rodízio. 3 jogos o Toninho era titular, o Valdir Pérez era reserva. 3 jogos o Valdir Pérez era o titular e o Toninho era reserva. E assim foi durante vários jogos. Né? Mas então agora, o Toninho chegou bem no São Paulo. Eu vou terminar o segundo bloco aqui, gente, de uma forma diferente, tá? Nós vamos inaugurar um quadro, porque o Buim, todo mundo sabe, que tem mais de 30 mil itens ligados a futebol. É um museu ele tem em casa. E aí eu resolvi reativar aqui o quadro Baú do Buinho. Então fique aí com o primeiro Baú do Buinho aqui no Futebol Cajuína e a gente volta depois. Baú do Buim, relíquias do nosso futebol, guardadas a 7 chaves. Ok, João Teixeira, hoje começamos com o Baú do Buim. Esse baú tem história. Ele começou aqui mesmo na TV Cidade Verde. Cabe muita coisa aqui dentro. Não coube foi este quadro do Albertão, que foi feito pelo governo do estado em 1982, 81, 82, quando já estava praticamente fechado o anel. Você vê que a Teresina ainda tinha muita vegetação aqui próximo ao Albertão. E o detalhe interessante é que, à época, foi colocado o nome de Estádio Olímpico, para que pudesse facilitar a vinda de verbas para a reforma, para a continuação das obras do Estádio Albertão. Não coube o quadro dentro do Baú do Buim, mas coube o convite da inauguração, que eu vou mostrar para você agora. O Albertão, que foi inaugurado dia 26 de agosto de 73, e está aqui o convite da inauguração do estádio. Esse convite foi encaminhado pelo governador Alberto Silva para o então secretário de Saúde, Dirceu Mendes Arcoverde. Você pode perceber que tem também a assinatura do então governador Alberto Silva e foi doado para o Museu do Buim, para o Baú do Buim, pelo deputado Júlio Ferraz Arcoverde. É uma memória histórica do futebol piauiense com a qual a gente abre este primeiro Baú do Buim. Bom, voltando aqui com o nosso terceiro e último bloco do Futebol Cajuína, eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta aqui para o professor Juracy. Com essa paixão toda para o futebol, que chegou até quase a ajudar a obra do Albertão, você nunca pensou em jogar, ser jogador, essas coisas? Nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou, sinceramente. Até porque não tinha um bom domínio, né, da redonda, não tinha. Ia pro gol, aí, Toninho. Mas tem um detalhe interessante, né, enquanto criança, também eu morava também aqui na Pissarra, tá? Na Avenida São Raimundo, sede do Tiradentes. Só vivia dentro da sede do Tiradentes. Eu só vivia ali, a casinha amarela, vendo os jogadores, admirando. Mas assim, meu pai era militar. E naquela época, para você sair de casa, a turma Juracy, vamos bater uma pelada, porque tinha esse termo, né, Toninho? Vamos bater uma pelada. Tinha dia que ele deixava, a maioria não.
tá certo? Então eu penso que inibiu um pouco. E quando eu ia jogar era medroso, tirava todo o tempo a perna, né? Não, fica ali de lado, nunca me escalava. Aí até que eu ganhei uma bola, né? Aí pronto. Ganhei a bola no campinho da Avenida São Raimundo, ali tinha um campinho, né? Aí eu cheguei com a bola, aí me botaram, mas não deu certo não. O dono da bola sempre tem vaga, né? Sempre tem vaga, mas aí me botava, mas eu não tinha meu rendimento. Mas assim, me perguntam sobre isso, por conta, né, da relação, e música, né, Bueno? Tenho uma memória para música, tá certo? Autores, compositores, e digo o ano da música, então, mas não toco nenhum instrumento. Mas, Juracy, tem uma história interessante também. Você é torcedor do River. Sim, sempre fui. Carteirinha, sempre. vai para o estádio, desde continua 1973. prestigiando, né? Vai para a Série B do Piauiense, acompanhar os jogos do River. Sempre fui. Como é que tem aquela história que você, como um dos gestores do Colégio Sapiens, foi patrocinador master do rival do River, o Flamengo, e ajudou o Flamengo a ser campeão em cima Contra do o River? Como é que foi isso? Já pensou, Toninho? Que história, hein? O River foi campeão, tetracampeão, 99, 2000, 2001 e 2002. Tá? E aí, em 2002, o River campeão e o Flamengo vice. Dando direito a participar. Eu penso que era João Avelange a Copa, né? Não, é Copa Norte. Copa Norte. Não era Norte, não. Era Norte? Copa Norte. Isso aqui é um campeonato brasileiro do tipo, tá entendendo? E o River, bem, como campeão, tá certo? E o Flamengo como vice, mas a questão do recurso financeiro. Eu me lembro bem, a gente já estava patrocinando um programa de rádio na Clube com Evaldo Carvalho, e eu indo para casa... Evaldo Carvalho é diretor do River? Hoje. Na época ele trabalhava em rádio, né? E ajudava o Brau como presidente do Flamengo. Ajudava também Riverino, mas estava lá. E eu indo para casa, João, aquele programa que sempre acontece 18h30, 19 horas, moço, o River ia jogar contra o Caxiense, aqui ganhou de 1-0, e o Flamengo ia jogar em Teresina. E aí o rapaz apresentador do programa diz assim: o Flamengo não conseguiu treinar, porque não tinha campo, tá certo? E a Kombi que estava levando os jogadores ficou no prego de gasolina debaixo da ponte dali da Primavera, como se diz aquela ponte. Rapaz, eu achei isso um absurdo. Ter escutado isso. Meu Deus, como é que pode? Aí fiquei com isso na cabeça, fui para casa. No outro dia liguei para o Evaldo, disse: rapaz, que história é essa? Primeiro eu pedi a ele que não te noticiasse, que não foi ele, né? Foi gente da equipe. Não desse esse tipo de notícia, desmotiva o torcedor. Tá? O Flamengo não treinou, ia jogar pelo Brasileiro e ficar parado por conta da gasolina. Eu disse: rapaz, e o detalhe, o patrocinador master do River era uma escola, que era o Sinopse. E eu disse: Carvalho, Evaldo, como é que eu faço para contribuir com essa gasolina? Através da escola, né? Através da escola. Como é que eu faço para contribuir com essa gasolina? Ele: rapaz, eu vou ligar para o Brau agora. Rapaz, ele ligou, imediatamente o Brau chegou na escola. Eu contei para ele essa história: Brau, eu não admito isso, eu não aceito, cara, como piauiense, porque essa piauiensidade, ela me veio dos anos, né, dessa construção do Albertão. O Tiradentes levantando a nossa autoestima, então isso me tornou um piauiense daquele de não admitir, né, essa realidade, inclusive. Você tá entendendo? Lutar contra ela. Né? Lutar contra ela. Eu disse: rapaz, depois eu contribuo. O Brau ficou satisfeito. Na época era o Moroni, o treinador. O Moroni. E aí eu disse: não, para a gente dar uma contribuição. Eu tinha uma diretoria, você conheceu, e conversei com os meus sócios. E disse: não, Juracy, na hora, seu patrocinador. Juracy, o Brau disse: eu não tenho nem no calção. Você vai ser... Me pague o Moroni, me pague o fulano. Eu digo: rapaz, depois eu vou ver aqui. Aí deu certo. Realmente ele provou que gosta mais de futebol do que do River. Isso é louvável, né? Porque é normal você ter toda essa atitude para o time do coração. E aí ninguém entendia, João. Imagina. Quem ficava no colégio mesmo: pô, que absurdo, o cara tá aí. Olha, nesse campeonato foram 8 rivengos. Tá 5 partidas do Flamengo com aquele Silvio e Henrique. A dupla Tomigol, tá entendendo? E o River conseguiu empatar 2 e ganhou 1. Esta partida de 2-1, que foi a abertura do segundo turno, é um fato interessante. Mas no jogo tu torcia para quem? Eu ficava com a minha camisa do River. Eu ia com a camisa do River. Olha, um fato interessante. Imaginou isso aí, Tonho? Sacada assim de marketing, tá entendendo? De dentro de casa, como se diz. Eu disse: rapaz, teve essa partida. Aí eu já tinha uma relação também com o Eliseu, que era o presidente à época do River,
por achar estranho, eu como Riverino estar lá, Juracy vem pra cá, eu digo, não, tem que botar o nome do colégio aí, então você não vai tirar o outro, né? E assim, teve essa partida, eu disse, olha, eu tenho uma ideia aqui, vamos juntos mandar confeccionar 1000 camisas para ser distribuída aos 1000 primeiros ingressos vendidos. Camisa branca e boné também, com a frase, vou ao Rivengo, reticência, 3 pontinhos, e nas costas com o Colégio Sapiens, que era a escola. Essa frase é quando eu era menino, criança, né? A turma perguntava, Juracy, tu vai pro Rivengo? Eu vou, tu vai com quem? Eu me lembrei de lá. Vou com fulano, eu vou com ciclano. Então legal. Eu trouxe essa paródia, tá certo? De, vou ao Rivengo. Aí nas costas com o Colégio Sapiens. Muito legal, muito aí, legal. Mil. Sacudiu o futebol na época. Olha, a época, era o quê? 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas, nós colocamos mais de 6.000 e o jogo não tinha assim, o Flamengo já tinha ganho o campeonato. Mandei fazer uma cascata com o nome, para uma festa bonita. Para cada cronista, eu fui nas cabines e entreguei, tu lembra? Uma isso. Camisa, vou ao Rivengo. Aí ficou aquela coisa, quem é esse cara, quem é esse maluco que está fazendo isso? E esse campeonato foi o campeonato onde o Flamengo quebrou o jejum de títulos, porque o Flamengo havia sido campeão a última vez em 88. Sim. Aí quebrou o jejum em 2003 com a ajuda desse Riverino aqui. Daí nasceu amizade com do futebol. Nasceu amizade com o Brau. Acho que isso é inédito, se fizer uma pesquisa aí, Buinho. Acho que isso é inédito, entendeu? Fiz amizade com o Brau, tem uma relação muito boa. Foi quando nós nos aproximamos que eu levei o Buinho. Buinho, vai vir me ajudar aqui, vem fazer essa... O Buinho participou muito bem na escola. E Toninho, e você sai do esporte e vai direto para o São Paulo, né? E chegando naquela cidade gigante, como foi para você adaptar? Mais uma adaptação, né? Porque sai de Recife e vai a São Paulo. Foi mais tranquilo? Ou... Não, é mais agitado. Muito agitado, sabe? Muito agitado. Mas eu sempre fui, sabe? Eu fui sempre um cara tranquilo, sempre observador, não gostava de me meter na área dos caras, porque eu tô no meio só de fera, né? Serginho Chulapa, Chicão, Valdir Pérez. Chegou a jogar com Pedro Rocha também? Cheguei Pedro Rocha. Por sinal, aqui uma história que eu sentei no lugar dele. Olha aí. No ônibus, sentei no lugar do homem, não sabia. Pedro Rocha foi um dos maiores jogadores do Uruguai. O Ian fala dele melhor do que do eu. mundo. Do mundo. E eu sentei no ônibus, sentei aqui no lugar dele, quando entra aquele desse tamanho assim, aquele cara vem de lá pra cá. Mas como? Você aqui em lugar de PIB? Aí eu falei, porra, Pedro, desculpa, eu fui levantar. Desculpe, Pedro. Pô, não sabia que esse lugar era seu, não. Eu falei, não, pode ficar. A partir de hoje você senta aqui. Ah, meu camarada, aí foi ruim, né? Moral. Chegava alguém lá, levanta, só teve 2 aqui, o melhor do mundo e eu. Direto do Piauí, nesse lugar aqui ninguém pode sentar, não. Só eu e PIB. Tonho, e essa moral aumentou quando o teu nome apareceu na pré-lista para a Copa de 78. Como é que ficou o Toninho naquele momento? Porque você, João, Juracy, telespectadores, foi publicado na época, na revista Manchete Esportiva, uma reportagem, os maiores goleiros do futebol brasileiro. Só 7. Manga, aí Toninho, e assim eram 7 goleiros. O goleiro do Flamengo Buinho e tal. não queria ser desagradável, só tinha 4 aqui. Eu tinha que tirar a brincadeira com ele. 4. Aí, ó. Pronto. 7 goleiros. Sim. 7 goleiros. E o Toninho era um deles. Então, e o Toninho saiu na pré-lista da CBF para a Copa de 78. Né? Deixa eu ver o que aconteceu nesse lance que você está falando aí. Eu tinha aquele negócio de sair jogando, porque eu era zagueiro, depois me tornei goleiro. Eu tinha esse negócio que o pessoal faz hoje aqui, com essa habilidade toda. Pé, né? Eu era um dos líberos. Isso o Minelli me colocou quando eu cheguei lá, porque lá atrás o Cláudio Coutinho me via atuar desse jeito, porque o Minelli me colocava, tá? O Minelli me colocava como líbero. Quer dizer, eu tinha Bezerra, ou eu tinha... Depois é que veio o Oscar e veio o Dario Pereira. Mas aí eu já... porque até então eles eram da Ponte Preta, né? O Oscar da Ponte Preta e o Dario Uruguai. Uruguaio. Você está entendendo? O Oscar veio em 80. Mas o Dario não chegou no Brasil como meio-campista, não? Meia esquerda. Depois ele foi para a zaga. Aí veio. Aí virou 4 zagueiros. Virou 4 zagueiros. Por sinal, eu estava até comentando ontem com os caras, postando um negócio a respeito E ele postou, o Oscar postou isso aí, a respeito do gol que o Brasil tomou. No gol,
E eu tinha a voz de comando, que eu aprendi com o Castilho lá atrás. Comande, não distrate, não xingue. Porque aí você perde a voz de comando. Você vai provocar uma situação onde vai haver atrito. E o Dario gritava, Toninho, habla com os outros para que eu sinta. O que é o sentir? É pôr a mão no cara. E o Oscar também, olha que os caras na seleção. E gritava, ô Toninho, não está comandando, comanda para que eu sinta. E ele falava que dentro da área você não pode dar 30 centímetros, 1 metro para o centroavante. E o Dario falava, para o delanteiro que a bola procura ele. Falava assim, por quê? Você impossibilita de que o avante suba para cabecear. Você só tira ele de tempo. Você encosta nele, ele vai desequilibrar, porque ele está saltando, então você tira ele de tempo. Então, esses negócios assim foi que me deu essa condição de voz de comando no São Paulo. Mas tem um detalhe que, de repente, as pessoas não sabem. Às vésperas da convocação, eu já sabia que eu ia ser convocado. Porque o João Avelino e o Mário Travalini tinham me falado. O João Avelino tinha trabalhado aqui, inclusive ele quem levou o Rui Lima e o Kaká. Exatamente. Ele quem levou. Sim. A dupla do Piauí. A dupla do Piauí. Levou como? Ele vinha buscar o Caio aqui. Depois você me lembra desse negócio da seleção brasileira. Mas eu vou falar isso, depois você me lembra do Kaká. Faltavam 7 dias para a convocação brasileira. Num treino, eu quebrei o braço. Quebrei bem aqui. O cara chutou a bola, eu estou saindo. O cara, a bola, eu fiz isso aqui, pegou aqui, quebrou aqui. E eu fui jogar assim, que eu já sabia. Falei, pá, não vou dar brecha. Eu não gosto de dar brecha para ninguém, vou dar brecha para ninguém. Pô, já vim lá do Piauí, caído, sem elegância. De repente eu chego aqui, pô. E no jogo contra o Marília lá, os caras chutaram uma bola. E ao invés de ter ido com a mão correta, presta atenção, a mão que chega primeiro é essa aqui. Essa aqui você vai usar quando ela estiver aqui. Observa só, que aqui chega depois, ó. Aqui, ó. E eu fui com essa aqui na bola aqui. Não, eu fui com essa aqui. A bola bateu na trave, bateu na minha nuca, entrou. Só se nós ganhamos o jogo de 4-1. Aí eu estava de roupão, depois do jogo, nós ganhamos o jogo de 4-2. Aí os homens, por favor, encosta aqui. Coloca o pulso em cima da mesa. Eu coloquei, no almoço. Aí coloquei, arregaça a blusa. Meu braço estava desse tamanho. Ó. Você é irresponsável. Nós poderíamos ter perdido o jogo por irresponsabilidade sua. Um comprometimento dessa maneira aí que você fez, não pode acontecer. Por quê? Porque eu sabia que eu ia para a seleção. Mas aí, o cara falou para mim. Você ficou com medo de descobrir a contusão? Descobrir e eu de todo jeito ia ser cortado, porque quando eu chegasse lá e fosse fazer os exames, a mesma coisa quando eu cheguei daqui. 78, quais foram? 78. Foi Leão, titular? Era o Carlos. Carlos era o segundo goleiro. Paulo Sérgio, não? E o Paulo, não, o Paulo Sérgio não, acho que foi o Wendel. E tinha o Valdir Pérez, o quarto goleiro. Mas 7-8. Não, o Valdir foi 8-2. O Valdir tinha sido cortado. Foi o Wendel. Foi o Wendel. Foi o Wendel, o Carlos Leão e o Pode-se dizer que você e o Valdir nessa época eram titulares os dois, né? Porque vocês revezavam, né? Sim. Eu quis brigar com ele uma vez lá. Fui para dentro dele. Porque o negócio lá era dividido o bicho, sabe? Te dava um percentual para... Ele falou que não dava. Eu falei, pô, tu treina sozinho? Tu joga sozinho? Pô, a cozinheira faz o bife para você, porque tu é exigente pra caramba. Sim. O cara que limpa a tua roupa, o cara que faz isso aqui, o Kaká falou. Eu fui treinador do Kaká. E fui treinador do Rogério Ceni também. Entendeu? Porque eu era treinador de goleiro lá no São Paulo. No São Paulo. E eu falei, pô, ajuda o pessoal aí, precisa, pô. Quando tu quer um ovo bem passado, bem, sabe? Aí tu vai pedir, tu quer um suco, tu vai pedir, pô, porque tu não dá, era 10% do bicho. 10% só. Ele não queria. Aí ele não queria, eu fui pra cima dele. Depois que você saiu do futebol piauiense, a melhor estrutura, inclusive de acomodações, foi a do Morumbi? Veja bem, o Morumbi era lá dentro do estádio. Era lá dentro do estádio, não era esse negócio de concentração, não. Não tinha o CT ainda. Não tinha CT. Por isso que eu pergunto. Não tinha CT, não tinha nada não. Nem o clube tinha CT. Vocês moravam lá no Morumbi. O atleta morava no estádio. Morava dentro do Morumbi. Entendeu? Com estacionamento, tinha tudo com vigilante, tudo restaurante. Tinha banco lá dentro para que nós não saíssemos depois dos treinos. Banco lá dentro, do Bradesco, que era da família do... Não lembro o nome do cara aqui, que foi presidente de São Paulo. Aidá, da família do Aidá, esse pessoal todo aí tinha um percentual no... Então colocaram um banco lá dentro. Henri Aidá, colocaram um banco lá dentro.
E o São Paulo prestou ajuda a você quando você teve aquele problema de saúde? Eu tive uma parada cardíaca, fui ressuscitado com 2 choques no coração. Você não sabia disso, não? Né? Nem você também, não. Sim, eu acompanhei. Acompanhou, a notícia que corria. 2000 e pouco, né, mais ou menos? 2013. Sim. Eu fui levar o filho do Cima lá no CT do Oscar. Filho do Cima, Lucas Bacelar. O Lucas. E lá eu falei, vou no médico. Nunca tinha feito isso na minha vida, porque eu trabalhava na categoria de base do São Paulo. Sim. Quer dizer, olha meu time. Maurício, que era daqui, meu ataque, Kaká, Wagner Love, Kleber, esses caras tudo aqui. Entendeu? Uma verdadeira seleção. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, vou no médico. Aí fui no médico, falei para o motorista de táxi, me leva no médico. Ele falou, não, vou levar no farmacêutico. Eu falei, não. Eu falei, médico. Aí me levou. Eu cheguei lá, eu falei para a moça, veja aqui como é que está a minha pressão. Ela, deite na maca aqui. Vamos fazer um eletro? Eu estou com um jogador assim, um atleta assim. Deitei na maca, era 6h30 da manhã de domingo, fui acordar segunda-feira. Eu estava em coma. De 6 da manhã de domingo até segunda-feira, esse horário, quando eu acordei. Onde é que eu estou? A moça falou, no céu. Eu falei, por quê? Porque lá onde você estava tinha desfibrilador, senão você tinha ido. Você estava lá na sua cidade, no Piauí, com uma vela de cada lado do seu caixão. Isso foi bem noticiado aqui, né? Graças a Deus não deu nada. E aí o doutor Marco Aurélio ficou sabendo, aí queria que eu fosse me recuperar lá em São Paulo. Eu virei para ele e falei, doutor, deixa eu lhe falar um negócio aqui. Eu não tenho mais ninguém aqui. Eu tenho amigos, mas eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Eu vou voltar lá para o Piauí, porque o Piauí está entre as 5 capitais a nível de medicina no Brasil. Está entre as 5. O doutor virou para mim e falou assim, tem razão, pode ir. É legal. E tá aí contando a história. Você também está aqui contando a história. Pelo amor de Deus, rapaz, o negócio não é brincadeira não. Bom, gente, aqui o papo rende horas, né? Mas nós temos horário, infelizmente. Eu gostaria, Tonho, de te agradecer a presença e com certeza outras oportunidades virão. Professor Juracy, meu grande amigo Buim, mais uma vez aqui junto. Eu quero deixar um recado. Isso aí. João. Olha, você que encontrar o Toninho pelo caminho, faça uma selfie, peça um autógrafo. Você está diante de um dos maiores ídolos deste futebol. Não perca essa oportunidade. E aproveito para falar e não perder a oportunidade. No YouTube, vá lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê um like, faça comentário embaixo. Participe com a gente desse futebol cajuína. Toda semana, 2 grandes nomes aqui com a gente para falar de futebol. Isso, contando bastante história. Gente, muito obrigado e até o próximo. Até o próximo. Eu agradeço de coração.